Alô, alô, futuro técnicos em plástico. Sejam bem-vindos ao nosso início de bimestre aí, segundo bimestre letivo. Eu sou a professora Mary, né? Como já nos conhecemos, vou dispensar e trazer algumas orientações. Afinal, é um bimestre que está começando de uma maneira diferente, né, pessoal? Estamos enfrentando aí uma pandemia, e quando a gente fala em pandemia, é a nível internacional. Ou seja, estamos todos nos adaptando, né? Então, nesse sentido, estaremos começando as disciplinas de maneira online, né? Os professores irão gravar as disciplinas, né? Todo o conteúdo, estamos preparando o conteúdo e faremos todo o acompanhamento através do grupo do WhatsApp. No nosso caso, né? Nossa turminha aqui de TPL, nós já estamos conversando pelo WhatsApp, então vamos continuar dessa maneira. Acredito, e acho que a gente sempre tem que pensar de maneira positiva, que logo estaremos juntos nas nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não acontece, o Colégio Evolute, assim como todos os outros aí no setor da educação, estão adaptando para não atrasar os estudos e não nos prejudicar na sua formação. Aliás, em tempos de crise, ela será fundamental. Então, alguns pontos que eu gostaria de enfatizar com vocês. Primeira coisa, organize sua gestão de estudo, né, o seu tempo, sua gestão de tempo. Sempre falo isso, como isso é importante. Você já tem acesso ao Sponge, veja o cronograma das duas disciplinas. No nosso caso de processo de transformação, estaremos juntos segunda-feira e sexta-feira à noite, ou seja, começamos e finalizamos a semana juntos, né? O que eu peço para vocês? Se organizem, né? Na segunda-feira sempre estará disponível a nossa aula, que será aquele conteúdo que eu levaria se fosse, por exemplo, na nossa aula presencial, tá? Os professores não estão modificando o conteúdo, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando muitas vezes em dobro para levar alternativas e esse acompanhamento aí diferenciado, né? Então, eu peço que vocês organizem seus estudos no dia da disciplina de processo de transformação, assistam o vídeo na segunda-feira e na sexta-feira eu retorno no grupo para a gente tentar fazer uma interação e levar um conteúdo complementar. Peço a comunicação de vocês. Gente, assistiu a aula? Dá um ok lá no grupo para eu ir monitorando, né? Teremos exercícios de fixação, que logo eu vou explicar para vocês. Tudo via WhatsApp, por e-mail, né? A ideia é que eu os acompanhe nesse momento. Então, eu peço a colaboração de cada um de vocês, tá? Logo isso vai se organizar e nós teremos aí um bimestre continuado de maneira normal, tá? Então, os professores estarão disponíveis sempre em horário de aula. Tentem procurar os professores no horário pelo qual estaria com a sua turma, porque quando nós não estivermos com a sua turma, nós estaremos gravando e acompanhando as demais turmas do colégio. Então, é legal a gente separar isso, né, e colocar no nosso cronograma também. As aulas online, como eu mencionei, são preparadas exclusivamente para a turma de vocês. Aqui no nosso caso é TPL 342, 352, tá? Então, todo o planejamento didático que nós fazemos no início, seja na aula presencial como nessa, a gente vai estar acompanhando sempre a nossa ementa, né? Aliás, é um documento muito importante que logo mais eu vou apresentar para vocês. A diferença é que quando a gente faz essa aula aqui, gente, a gente consegue concentrar todo o conteúdo de uma vez só, porque não há nenhum tipo de interrupção, o que acontece na nossa aula normal, né, na nossa aula presencial. Sempre tem um aluno que chega um pouco mais tarde, que sai um pouco mais cedo, tem aula no intervalo, então a gente acaba segmentando, cortando. Aqui não, eu consigo levar todo o conteúdo de uma maneira mais otimizada, né? Então a gente consegue fazer essa questão muito importante. A questão da comunicação, sempre, né? Então, peço sempre no nosso horário de aula, vou estar presente, vou estar online acompanhando vocês lá. Dê o seu ok, responda as minhas perguntas, vamos fazer essa interação ficar mais ativa, ok? Faça as suas anotações como se estivesse numa aula presencial, aquilo que eu sempre falo. Se você não interage, se você não está predisposto a aprender, né, a levar os seus estudos com seriedade, não interessa se você não faz diferença se você estiver numa aula presencial
ou numa aula digital, numa aula online. Se você não tiver interação, você não vai conseguir assimilar bem o conteúdo, né? Então, continue fazendo a sua parte. Nós estamos aqui, a turma de vocês é uma turma muito participativa, né? Muito ativa. Então, vamos continuar sendo enquanto a gente vai se adaptando nesse curto período, ok? Lembre-se, estamos todos nos adaptando, então contamos com a sua participação. Ressaltando o máximo que nós não estamos de férias, né, gente? Os professores estão trabalhando, gravando aula, alternando conteúdo, tem os bastidores, alguns colegas demandam uma atenção maior, a gente acompanha eles, reuniões para saber o conteúdo pedagógico, como que a gente vai, qual será a nossa metodologia, né? A equipe pedagógica, a secretaria, estamos todos trabalhando e nos adaptando. Então, contamos com você, contamos com a sua participação, né? Vamos prospectar dias melhores enquanto a gente vai se organizando nos que não estão tão ideais assim, ok? As avaliações que eu sempre menciono no primeiro dia de aula, né? Por conta aí dos nossos ajustes, né? Tenho certeza que logo estaremos aí de maneira presencial. Então, a gente vai sempre trabalhar com as 3 avaliações, que são a padronização no colégio, mas eu vou deixar em aberto como elas serão realizadas, até porque a gente está se organizando meio a esse contexto, tá? Mas fiquem tranquilos que serão notificados, eu estou acompanhando sempre o grupo e vocês terão um tempo hábil para se organizar em total acompanhamento aqui por mim, ok? No decorrer das nossas aulas, de acordo aí com o contexto, que vai se tudo der certo, e eu acredito que vai dar, a gente vai organizando o bimestre e as avaliações aí presenciais, ok? Por enquanto, uma alternativa que nós estamos adotando é os exercícios de fixação. Através dele, eu vou ver a sua interação e vou pontuar a sua nota aqui também. Ela vai ser composta da sua média final. O que significa isso, professora? A cada aula que nós fizemos, incluindo essa primeira, que é a nossa aula introdutória, eu vou lançar no final dela exercícios compatíveis com o tema que eu acabei de explicar aqui para vocês. A ideia é que vocês respondam depois de assistir a aula e me repassem lá as respostas através do grupo do WhatsApp, sempre na sexta-feira. Na segunda vocês assistam a aula, façam o exercício, me passem na sexta-feira, né? E eu entro com conteúdo complementar lá via WhatsApp. A gente faz uma interação sempre na sexta-feira, tá? Na segunda-feira eu sempre estarei gravando o vídeo para a semana seguinte. Enquanto isso, tudo se organiza, tá bom? Então, exercício de fixação. Daqui a pouco eu volto nele para enfatizar a importância, ok? Se tiver qualquer tipo de dúvida, gente, como vocês já estão fazendo, manda lá no nosso grupo, que sempre no horário de aula eu estarei com vocês, como se fosse no nosso horário. Aqui a gente sempre trago para vocês também, que eu acho interessante, a ementa, né? O nosso plano de aula é um documento super importante, né? Ela consta aí no nosso plano, no seu plano de ensino do curso técnico de plástico, afinal é direcionada para o curso de vocês. E vocês encontram lá no portal do aluno, não só da minha disciplina, mas a de todas as outras. Essa semana vocês já conseguem enxergar lá a ementa do curso, tá? Eu trouxe aqui só para título de demonstração, mas vocês conseguem acesso por lá. Estará sempre na primeira aula como anexo. É uma disciplina aqui no nosso caso de 80 horas, ou seja, como eu mencionei no começo, estaremos presentes 2 vezes por semana, tá bom? Aqui você tem as competências, a habilidade tecnológica, o conteúdo, que é o que nos interessa nesse começo. Vamos começar aqui falando sobre termoformagem, estudar um pouquinho dos parâmetros de processo que influenciam nele, os parâmetros, moldes, maquinários, soluções de problemas, que é essa parte aqui, sempre em forma de case, que eu gosto bastante, sempre dou espaço aí para vocês trazerem o que acontece na empresa de vocês, né? Para a gente ter uma noção, um know-how maior da indústria de plástico, independente se for só o processo que nós estivemos estudando, mas de uma maneira geral, né? Como é importante ter conhecimento hoje em dia na indústria, não é? E depois a gente vai finalizar falando aí sobre rotomoldagem. E aí eu abro parênteses, que eu acho sempre interessante, quando a gente fala de processos, enxergar ele como um todo.
Então, vou trazer vários cases, vou trazer algumas pontuações, algumas variáveis de processo, como temperatura, seleção de material, algumas coisas assim, para a gente conseguir ter uma noção do todo, independente se for termoformagem ou fotomoldagem. Acho que é uma maneira interessante da gente começar a enxergar, né, os processos aí que envolvem os plásticos. Aqui nós temos bibliografia, metodologia. Embaixo aqui eu cortei a versão porque eu já apresentei logo no começo. Antes de começar, gente, eu trouxe uma manchete de um jornal, um dos mais famosos aqui no Brasil, que é do Estadão. E ele foi lançado aqui ó, na primeira semana de abril, justamente falando, né, demonstrando o impacto que a indústria sentiu aí, está sentindo, na verdade, porque tem sido algo contínuo, do impacto do coronavírus. E aí, essa reflexão que eu trago para vocês. Afinal, a gente sempre tem um bate-papo nas nossas aulas sobre mercado de trabalho, sobre profissão. Eu acho que esse engajamento que a gente tem ultrapassa até o nosso conteúdo de aula, né? Eu acho sempre muito importante. Então, deixa aí a pergunta: qual a importância da atualização profissional nesse contexto? Ou seja, qual a importância de dar continuidade aos seus estudos nesse momento? Pessoal, eu não sei a realidade que vocês estão enfrentando. Acho que cada um de nós tem uma realidade diferente, não é mesmo? E eu tenho total respeito aí por cada uma delas. Mas o que eu deixo de mensagem para vocês é não encararem seus estudos como gastos, mas como investimento em você. Seja, o retorno vai ser certo, gente, seja a médio prazo ou longo prazo. Eu acho muito triste quando eu encontro alunos que eu dei aula lá no comecinho do curso, que por N motivos, que a gente sabe que a vida não é fácil, precisou trancar o curso e eu encontro ele depois e me fala, professora, poxa, eu fiquei tão triste em ter trancado o curso, porque apareceu uma colocação X, uma promoção X lá no meu trabalho e eu não consegui passar para outra pessoa que estava estudando porque eu não estava mais, eu não tinha o diploma. Quantos alunos a gente vê falando sobre isso, né? Então, gente, nesse momento, foque em você, pense positivo, use o seu momento de aula, estaremos todos aqui trabalhando normal aqui com você. Não desista, né? Se ajuste, pense positivo, pegue o seu tempo. Não sei se você está de quarentena, não sei se você teve redução no seu horário de trabalho, mas use o seu tempo com inteligência, né? Daqui a pouco, tudo isso daqui que a gente está vivendo vai passar e a gente vai ficar numa crise econômica, está sendo instalado numa crise econômica, né? O estudo vai ser fundamental nesse processo. Aliás, ele é sempre fundamental, mas em tempos de crise ele se torna mais ainda importante, tá? Trouxe uma frase do Jorge Paulo Lemann, não sei se vocês o conhecem, mas ele foi eleito no ano passado, 2019, como o segundo homem mais rico do país. E ele diz o seguinte: estude, fique cercado de gente boa, corra riscos. O Brasil precisa de gente querendo fazer acontecer. Então, gente, minha mensagem, minha motivação nesse momento para vocês é: pensem positivo, que façam acontecer, ainda que seja num momento como esse, né? Vamos prospectar coisas boas enquanto a gente se adapta aos dias que não são tão ideais assim, como eu falei no começo. Contem comigo. Então vamos começar aí falando sobre termoformagem. É o nosso primeiro tópico, a gente depois vai estudar rotomoldagem, vamos começar a puxar algumas variáveis de processo. Como é a nossa aula de introdução, eu sempre gosto de trazer um histórico, até porque nesse histórico, quando a gente começa a ter essa noção de, né, é fundamental a gente entender o histórico para a gente ver a evolução dos maquinários, dos processos e até mesmo o know-how de processo que a gente tem hoje, por exemplo, o tripé, a injeção, o sopro, a extrusão, que na época, lá no surgimento dos plásticos industriais, dos primeiros plásticos sintéticos, nós não tínhamos. Quem dominava o mercado era a termoformagem, né? Hoje em dia, o que a gente entende de termoformagem, até coloquei aqui para vocês de laranja, ó, gente, acompanha com o laser aqui, ó, o termo genérico, porque a termoformagem foi um dos primeiros métodos de conformação de polímeros, então, conforme o tempo foi passando, ela foi se aperfeiçoando. Então, surgiram vários outros processos
que tem o mesmo jeitão de conformar plástico, só que com emprego de tecnologia. Cada um tem um jeitão de fazer diferente, que vai ser objeto de estudo aqui por nós, tá bom? Ó, nós temos então, é um termo genérico que inclui moldagem por vácuo, moldagem positiva, formação por sopro, com ajuda pneumática, e a gente tem um acréscimo de tecnologia, um processo mais atual, formação com auxílio de pistão, enfim, tem vários. Aqui ao lado, gente, eu trouxe um maquinário, eu tenho um próximo slide, eu trouxe um comparativo aí, né? Justamente demonstrando a evolução da termoformagem. Ambos são um tipo de processo de termoformagem que é a vácuo. Eu escolhi o a vácuo nessa introdução aqui nossa para demonstrar porque ele é o mais utilizado hoje em dia, né, devido à sua versatilidade. Na aula de número 2, nós vamos estudar melhor esse tipo de termoformagem. No entanto, eu quero que vocês percebam aqui que é basicamente o mesmo processo, só que o processo aqui, ó, onde eu estou com o laser, se tornou um processo mais atual. A gente tem emprego de tecnologia, a gente tem um nível de precisão maior, a seleção de materiais que podem entrar nesse processo é uma seleção mais ampla, embora a termoformagem seja interessantíssima, porque se você olhar lá a base tecnológica, até que está na nossa ementa do curso, essa disciplina aqui tem como base tecnológica termoplástico, justamente pela gama de matéria-prima que a gente pode usar. É uma das maiores vantagens dela. Ó, indo à frente, eu trouxe uma definição para vocês, né? Eu vou dar um zoom nessa animação, que ela representa justamente a termoformagem. Independente do tipo, a gente consegue ter uma noção boa. Vou dar um zoom aqui nela, a gente conseguir enxergar melhor. Pronto, deu certo. O que acontece com o processo de termoformagem? Se vocês perceberem, acompanha com o laser aqui comigo, gente, ó. Essa placa aqui, vocês estão vendo? Esse retângulo? É o que a gente chama de placa ou folha extrudada. É um material feito de termoplástico, né? E esse material, para chegar no processo de termoformagem, que é o que está representando na nossa animação aqui, ele antes tem um subprocesso que a gente chama, que é o processo de extrusão. Essa placa, para chegar nesse dimensional e nessa espessura, né, ela passa ou por uma extrusora ou pela calandragem, vai dependendo do tipo aí de peça que você quer moldar. A partir disso, se você acompanhar aqui na nossa animação, a gente tem essa coloração, né, meio amarelo, meio vermelho. A gente está querendo demonstrar o que? O emprego de temperatura para você fazer essa moldagem. Se você olhar aqui o nosso termo, ó, termoformagem, termo vem de temperatura, formagem, moldagem. Ou seja, você molda uma determinada peça, com uma determinada forma, através do acréscimo de temperatura. Esse processo, normalmente, tem pressão, é um processo que tem baixa pressão. Então, a força que a gente faz aqui é uma força bem pequena comparada com outros processos, como, por exemplo, a injeção, né? Que a gente tem processo de pressão na injeção superiores. Então, o que está acontecendo aqui? Essa placa é uma placa termoplástica, vem de um subprocesso, vem de uma extrusão para chegar até aqui, ou seja, o processo de termoformagem depende de outro processo para acontecer, que ocorre antes dele. E a gente tem o quê? Aqui a termoformagem consiste no aquecimento dessa placa termoplástica, que tende a ser plana, né? A espessura dela aqui. Ela é previamente extrudada ou calandrada, a fim de que amoleça sobre o molde. Esse molde, perceba que o molde que sobe, esse molde, gente, ele pode ser macho ou fêmea, né? Esse ar aqui é sugado por entre a placa e o molde, para que o material adquira, ó, o material adquirindo, ó, presta atenção, quando o molde sobe, o material adquire o contorno da peça. Uma coisa muito interessante, que poucas vezes quando a gente vê algum defeito nesse tipo de processo, é justamente na questão da espessura, né? O que acontece? A espessura do produto formado aqui é consequência do quê? Da espessura dessa chapa plástica, né? Que vem através do estiramento durante o processo de extrusão. Então regiões de maior estiramento tendem até menor espessura.
Esse é um fator determinante na hora de você fazer aí um projeto de termoformagem, tá? O controle dimensional, o controle de espessura, você não tem esse controle só nesse processo aqui, ó. Você tem ele na extrusão, porque quem vai demandar a espessura é essa placa termoplástica, entendeu? Mais pra frente a gente vai falar isso quando estivermos falando sobre molde. Mas ficou bacana, né, gente? A animação deu para entender bem. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Os processos de termoformagem, gente, só são possíveis justamente porque essas placas aqui são feitas de materiais termoplásticos. Lembra que a gente estudou isso, a diferença? Lembra lá, faz um remember do bimestre passado. Nós tínhamos os materiais de acordo com a resistência mecânica, ou seja, a maneira como o material se comporta quando ele tem algum tipo de esforço. Esse esforço pode vir de maneiras diversas, pode ser acrescido temperatura, pode ser por pressão, uma força repetitiva, né? E aí, ó, o que a gente acontece com o termoplástico? Essas folhas, elas podem ser amaciadas, reformatadas, enquanto mantém a nova forma à medida que o material é esfriado, né? A gente vai ver na segunda aula que esse tipo de força aqui, ó, que o molde está fazendo em cima da nossa peça, esse tipo de força necessária para alterar a folha pode ser por pressão mecânica, pode ser por ar ou por vácuo. Em muitos casos, a termoformagem, gente, ela exige a combinação de duas ou mais fontes de pressão, ainda que seja um processo que tenha aí a sua variável de processo como uma baixa pressão, tá? Por isso que a gente tem lá no primeiro slide, eu falei para vocês, é um processo genérico, porque conforme foi evoluindo, nós temos vários tipos de subprocessos, né? Processos que são considerados termoformagem, mas tem especificidades muito diferentes, tem umas coisinhas assim bem específicas em cada um deles, a começar pela termoformagem a vácuo, né? Que ela é uma das mais utilizadas no mercado. A gente vai conversar bastante sobre ela na próxima aula. Bom, aqui a gente sempre faz um histórico para vocês, né? Para a gente conseguir entender como começou esse tipo de processo, quais os materiais que eram utilizados, quais as indústrias que tinham maior demanda. Isso é super bacana, ao meu ver, quando a gente começa a estudar materiais e processos. Aqui a gente tem, acompanha comigo na tabela, fiz um resuminho aqui para vocês. A gente tem a termoformagem, para vocês verem como é um processo muito antigo, né? E como tem história, através da termoformagem, gente, foi possível sintetizar os plásticos que nós temos hoje. E por isso hoje estamos tendo uma aula aí no nosso curso de técnico em plástico, né? Era o processo que se tinha na época para conformar. Na pré-histórica, ela surgiu com a queratina. Aqui, ó, queratina. A queratina é um composto que é presente na carapaça de tartaruga e também em chifres e cascos de animais no geral. Por ser um material muito duro, o que eles descobriram naquela época? Que eles poderiam ser amolecidos e formavam uma variedade de recipientes e formas, né? Então, provavelmente, aí a gente sabe que a queratina foi o primeiro material a ser termoformado, material natural, não se tinha materiais sintéticos. O que aconteceu anos mais tarde? A gente começou a produzir, a gente começou teve a síntese da aldeia, né, que foi um grande ápice aí de compostos orgânicos sintéticos. A gente começou a produzir substâncias naturais em laboratório, né? A gente surgiram aí os compostos orgânicos sintéticos, ou seja, o plástico nesse momento começou a se tornar disponível em escalas maiores, escalas industriais. E aí, nesse início, a termoformagem foi utilizada na sua aplicação precoce, ou seja, ela dominava aí a moldagem de plásticos nesse período que não se tinha injeção, sopro e outros processos que hoje em dia a gente tem conhecimento. A termoformagem moderna ela teve início lá nos seus anos 60, mais uma vez numa época da Segunda Guerra Mundial, né? A gente sempre comenta como as guerras elas têm um lado devastador, que a gente não precisa nem comentar, mas ela tem um ganho de tecnologia gigantesca, né? E aqui a gente tem o desenvolvimento dos materiais.
E isso, gente, por isso que eu falo, sempre que a gente estiver falando sobre processos, comece a enxergar os materiais, tá? Os materiais que a gente pode processar na termoformagem, os materiais que não podemos processar numa injeção, né? Tanto a parte de geometria, de projeto, de engenharia em si, mas de seleção mesmo, né? Alguns materiais são higroscópicos, então você tem que ter um cuidado de secar antes de você levar numa injetora, por exemplo, e vice-versa. Então, tem materiais que são é, estão sujeitos a UV, então você tem que colocar algum modificador nele, modificadores de plástico, lembra que estudamos isso? Modificador de plástico pode ser alguma carga, pode ser algum material que favoreça, né, não favoreça, na verdade, a degradação do material quando ele tiver acesso a aquecimento ou tiver acesso a raios UV, né, que prolonga mais a vida útil desse material, materiais que a gente chama de reforços, né, fibras. Conversamos muito sobre isso. E aqui, falando sobre a termoformagem, a gente teve um desenvolvimento de dois tipos de materiais, que eram resinas termoplásticas, que foi o PVC e o PS. A gente tem o surgimento do PMMA, conhecido como acrílico, né? O acrílico, a formação contínua, né, que foi alcançada com a invenção da rosca extrusora nesse momento e dos rolos alimentadores da termoformadora, foram dois avanços específicos que permitiram que começasse a moldar os plásticos com materiais, né, com formatos mais específicos, né, que até então a indústria de plástico era uma indústria que não tinha muita tecnologia, né? Até porque a termoformagem nessa época era muito básica. Você não tinha maquinário que pudesse dar esse estopim aí nela. O que acontece bastante interessante na década de 70, aqui nos Estados Unidos, ó, é o seguinte, a gente começa a ver essa franquia de fast food, né? Esse estopim que tem na franquia de fast food, que começa a demandar o quê? Materiais descartáveis. E esses materiais descartáveis começam a ser feitos de criação de espuma de PS, por exemplo, processamento de PP. E aí a gente tem uma indústria de plástico se moldando a uma necessidade nova, com um maquinário um pouquinho mais evoluído, né? E ela começa a ter outras oportunidades de realocar moldes de termoformagem com aplicações diversas, por exemplo, tampa de embalagem, lata de alimento, lata de bebida, até mesmo materiais de performances mais elevadas que começam a surgir aqui, ó, materiais de aeronave, de outros meios de transporte, né? Então a gente começa a ter uma indústria de plástico através da termoformagem mais dinâmica, né? Com muito mais know-how aí de materiais e de maquinário que começam a crescer junto. Aqui eu passei um slide. Quando usar o processo de termoformagem, então? A gente sabe, gente, que o processo de termoformagem é sempre usada para peças de grandes dimensões, né? Que não possuam, por exemplo, desenhos complexos. Sugestões que a gente sempre deixa: caiaque, caixa de ar automotivas, gaveta de geladeira é um ótimo exemplo. Quando você for na sua geladeira, principalmente se for antiga, você vai lembrar do processo de termoformagem. Lembra? Presta atenção nela, se você parar para pensar. São objetos grandes, sem muita complexidade no seu projeto geométrico, e que possivelmente seriam difíceis de serem realizadas na injeção. Então a gente manda para a termoformagem. É feita de material termoplástico? Ótimo. Preencheu todos os elementos aí para nossa termoformagem. Normalmente eu até coloquei aqui de laranja, lembra uma forma de casca, né? Ou seja, sem nervura, só de uma, como eu mostrei aqui. Não, a gente pode fazer termoformagem com duas, ainda mais esses processos novos de a vácuo que a gente vai estudar. Tem um maquinário que isso não é um impeditivo. A única questão que a gente tem que avaliar é o seguinte: esse material que nós estamos trabalhando aqui, ele tem uma complexidade de desenho? Não, ó, a geometria dele é uma geometria simples, até mesmo cavidade múltipla, tá vendo? É uma bandeja. Olha a geometria dele, não tem nervuras, você não tem dificuldade de moldar a parede interna da peça, então você consegue fazer numa boa, tá? Mais para frente a gente vai estudar os moldes, aí vai ser interessante a gente entender isso daqui, sabe?
Vamos em frente, ó, que exemplo bacana para a gente começar a enxergar aí. A indústria de termoformagem, a indústria de embalagem, foi o surgimento dela, né, pessoal? Então, a termoformagem ainda hoje está muito presente na indústria de embalagens. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos, temos o molde, né? Um exemplo de molde para vocês, ó. E aqui eu trouxe um exemplo de uma indústria, ele é muito usado, ainda mais na época do fast food, né, do surgimento lá que eu expliquei agora há pouco para vocês, a gente tinha o surgimento da termoformagem para fazer capas de embalagem. E muitas vezes essas capas de embalagem, ó, acompanha com o laser aqui. Essa capa de embalagem, ela era feita de maneira transparente, né, com materiais mais transparentes, justamente pela questão estética, né? Você vai fazer um projeto de embalagem, de produto, normalmente você quer que o seu produto principal fique exposto, para que chame a atenção, né? Já parou para pensar quando você vai lá no mercado, você gosta de ver o material que está lá dentro, o produto, para ver se é de uma boa qualidade, para ver a coloração, enfim, isso é um super atrativo. Uma dificuldade que a gente tem na termoformagem é justamente isso. Por mais que a gente tenha talvez um material termoplástico que tende a ter uma cristalinidade, né, uma transparência, quando eu uso o processo de termoformagem, esse material tende a ficar mais opaco, né? Quando comparado na injeção. Na injeção eu consigo níveis de estéticos sensacionais, né? Eu consigo tornar esse material super transparente. No processo de termoformagem, eu já tenho uma peça, considerando o mesmo material, eu tenho uma peça um pouco mais opaca. Então, a níveis de estéticos, a gente tem comparando aí, a gente perde um pouco aqui quando o nosso processo é termoformagem, tá bom? Mais para frente, vamos em mais. Então, quando evitamos o processo de termoformagem, né? A gente evita justamente quando isso acontece, né? Quando a gente tem insertos, quando a gente tem materiais de molde aqui que precisam de peças muito complexas. Então aí a gente acaba direcionando para a injeção, que acaba sendo um concorrente aí de processo direto da termoformagem, não é verdade? E eu pergunto para vocês, deixei até aqui de laranja, qual o diferencial da injeção nesse aspecto? Ou seja, por que eu consigo injetar materiais com cavidade de parede complexa na injeção e eu não consigo fazer isso no processo de termoformagem? Por tudo que nós vimos aqui. Qual que é a sua opinião? Para um pouquinho para pensar. O que você acha que acontece aí? Lembra do processo de injeção? Acho que vocês já estudaram aqui no colégio, injeção, né? Pensa um pouquinho que vocês estudaram. O que que acontece? Como que é a matéria-prima lá na injeção? Como está o plástico na injeção? Se vocês pararem para analisar, a nossa matéria-prima aqui da termoformagem, tá vendo? Acompanha com o mouse aqui comigo, ó. Nossa matéria-prima que está chegando aqui é uma placa termoplástica. Ela vem lá no processo de extrusão de calandragem. Ou seja, ela vem de maneira plana aqui pra gente. O que acontece na injeção, e é por isso que é um diferencial positivo para ela, é o seguinte: na moldagem por injeção, o plástico é trabalhado no estado fundido, ou seja, no estado líquido. Quando eu trabalho com um plástico, uma matéria-prima no estado líquido, no estado fundido, eu consigo fazer com que na moldagem de injeção esse plástico ele percorra todo o formato do molde, ainda que tenha maiores complexidades, e faça o preenchimento de maneira mais exata. Isso eu não consigo na minha termoformagem, porque a minha placa termoplástica ela não vem pra gente, ela não vem no processo no seu estado fundido, né? Então ela vai assumir de uma maneira bem mais simples a forma desse molde. Se for um molde muito complexo, ela não vai ficar preenchida, vai ser uma peça que não vai passar nunca no seu setor de qualidade. Viram a diferença? Isso daí é legal a gente ter em mente. Gente, aí trouxe para vocês um slide aqui bem legal falando sobre as dificuldades aí de você transformar esse processo num processo viável, né? Coloquei no mesmo slide as vantagens e limitações para a gente conseguir ter uma noção do todo. Vamos começar pelo lado bom do processo. Quais as vantagens da termoformagem?
Bom, tudo que nós conversamos já dá para ter uma noção, né? Ó, menor custo do equipamento. Lembra, na injeção, quando você pensa na injeção, qual que é a maior dificuldade de lançar um produto viável, um custo viável na injeção? Para pensar um pouquinho. Você vai me responder o quê? O molde. O molde na injeção é muito caro. Então, não sei se você já pegaram alguma cotação na indústria, mas isso é comum a gente fazer. Quando a gente faz o projeto de molde, a gente calcula o lote mínimo que nós chamamos. O que seria esse lote mínimo na injeção? É o lote mínimo, né, a quantidade repetitiva de peças que eu preciso fazer, que eu posso pegar de um projeto, de uma empresa X que quer injetar aqui na nossa maquinária, para que eu tenha lucro. Ou seja, com essa quantidade mínima de lote, eu consigo ter lucro e pagar o meu maquinário, que é um maquinário elevado. Então, lotes mínimos. Dependendo se uma empresa chega para fazer uma cotação com a sua e ela oferece um lote baixo, né, uma quantidade pouca de peças, de produção, eu não vai ser viável montar um projeto de molde para ela, né, para fazer a injeção, a menos que eu já tenha um molde e o projeto de peça dela seja compatível com a minha geometria de peça que eu tenho naquele molde, que aí eu não vou ter gasto de ferramental, né? Mas se eu tiver que fazer qualquer modificação nesse molde, trazer mais uma cavidade, enfim, eu vou ter um gasto que, dependendo da quantidade que ela está me ofertando aí de lote mínimo mês, ou no determinado período, não vai ser compatível, né? Não vai ser lucrativo, aliás. E isso eu tenho como um fator positivo na termoformagem, porque o custo de molde dele, a gente vai estudar na próxima aula, como a gente pode fazer moldes muito simples, né? E a gente não tem essa capacidade de precisar de muitas peças para a gente ter lucro, porque o maquinário dele já atende de maneira mais simples, né? Então eu posso pegar lotes, uma quantidade bem menor de produção e ser atrativo no processo de termoformagem e não ser atrativo no processo de injeção. Olha que interessante comparar esses dois pontos, né? Aqui a gente pode trabalhar com menores espessuras de parede, isso é um fator muito bacana, porque às vezes a gente pega peças aí em que na injeção não é permitido, né? A gente tem uma tolerância mais restrita, e no processo de termoformagem a gente tem essa, na hora de criar um projeto de molde ou criar um projeto de geometria de peça, a gente tem uma gama muito maior, isso é super interessante, ainda mais por hoje a gente vê como a geometria de peças, né, como as peças, embalagens, produtos no geral, estão trabalhando cada vez mais o seu layout. Então, ter essa possibilidade faz com que a gente seja decisivo aí na hora de ter um projeto ou não com uma empresa. Se a gente tiver com a termoformagem, a gente tem esse know-how maior. Capacidade de moldar peças de grande superfície, isso é ótimo. Por exemplo, essa gaveta, esse exemplo que eu dei, gaveta de geladeira. Já pensou fazer ela numa injeção? Processo de injeção? Dependendo do dimensional, você não vai conseguir fazer. Por quê? No processo de injeção, por exemplo, você tem que acompanhar o dimensional do seu maquinário, né? Você não tem nem pé direito para você colocar, para você trabalhar com maquinário para fazer peças grandes, né? Então você já corta injeção. Injeção desse tipo de peça eu não consigo. Então já veio termoformagem, já ganha espaço. Por isso que, mesmo sendo um processo muito antigo, ela ainda tem espaço no mercado, né? Por conta dessas peças de grandes dimensões. A gente pode reduzir o tempo de desenvolvimento de um produto, eu vou citar isso na próxima aula, que é a parte de protótipo. Menores custos na mudança de moldagem. Sempre penso assim, se eu tenho um custo menor de ferramental, todo um ajuste que eu fizer para adequar a outro projeto, eu vou ter um reajuste mais em conta, né? Foi um exemplo que eu dei de molde. Na próxima aula, como a gente vai citar sobre isso, a gente enfatiza melhor. Uma grande vantagem aqui da termoformagem também é a diversidade de matéria-prima. A gente pode trabalhar com quase todos os termoplásticos. Existem alguns que não são indicados. Na próxima aula eu vou detalhar para vocês e explicar quimicamente, né? A gente conseguir enxergar a seleção dos materiais versus processos. Essa mentalidade que a gente tem que ter é sensacional, super importante. Eu sempre bato nessa tecla. Voltando aqui para o nosso lado,
Direito temos as limitações, né? Todo processo tem as suas limitações. Vamos entender a da termoformagem. A espessura de parede é mais variável e menos controlável. Aqui a gente tem dois lados. O lado bom da termoformagem é que eu consigo menores espessuras de parede. Eu tenho esse know-how para trabalhar com espessuras menos espessas. Porém, o controle de qualidade que a gente fala, né, não é mais tolerante, né? Tem uma tolerância, uma faixa de tolerância muito maior do que com a injeção, né? A injeção você consegue uma padronização muito superior de peças. Então, as peças têm uma simetria de parede muito próxima, se não idêntica, né? Agora, no processo de termoformagem, eu tenho uma variação maior. O menor brilho superficial, lembra que eu falei para vocês? A peça vai sair mais opaca, menor complexidade da peça, que a gente falou lá no começo, maior variação de peça a peça, ou seja, essa tolerância aqui, ela é maior, né? Então, se você tiver peças que precisam ter uma tolerância baixa, ou seja, precisam ser muito próximas uma da outra, na batelada aí de processo, isso vai ser sempre um empecilho. E um processo de 2 etapas, por que é uma limitação? Você tem um processo que tem que ser feito anteriormente, extrusão, para você chegar na termoformagem. Aquela placa termoplástica que entra como matéria-prima da termoformagem, ela é um processo que tem que ser feito sempre antes. Ou seja, você tem custos e tempo nesse processo, que acaba... Bom, chegamos aos nossos exercícios de fixação, né? São exercícios, depois você tira um print, bom da aula digitar, você pode girar o print, né? Voltar e escutar quantas vezes você quiser. E responda para mim no seu caderno, né? Elabore, né? Aproveite a aula. E depois a gente conversa na sexta-feira, você me entrega as suas respostas lá pelo WhatsApp, que eu irei controlar a sua pontuação e a sua interação através disso, ok? Se houver dúvidas, a gente vai conversando por lá também. A primeiro exercício de fixação, eu trouxe algo mais simples, tá? Ó, se você reparar bem, observar, todos esses pontos aqui eu abordei ao decorrer dessa nossa primeira aula, ok? Na próxima aula, quando a gente for falar um pouco mais sobre os processos, esses exercícios aqui serão mais complexos, tá? A gente vai exigir um pouquinho mais de vocês. No começo, é uma introdutória, afinal, nossa primeira aulinha, né, gente? Aqui é a nossa hora de revisão. Como é uma aula introdutória, eu vou fazer uma revisão um pouco mais sutil, tá bom? Nessa aula, os principais pontos abordados foram nosso plano de aula, eu expliquei para vocês, a introdução do processo de transformação, né? Entendendo aí a termoformagem, todo o seu histórico, o know-how de materiais e tipos de processos que fazem parte desse grande grupo que nós chamamos de grupo genérico, né? Porque tem vários tipos de processos que também são considerados termoformagem. Só que como a gente tem hoje em dia uma indústria de plástico muito mais robusta, muito mais tecnológica e com materiais de alta performance, até mesmo o processo mais antigo foi se aperfeiçoando, ok? Vimos também vantagens e desvantagens. Não puxei tanto a parte de maquinários, porque a ideia é fazer isso na próxima aula, ok? Então, gente, fico por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Não esqueçam, aproveite o seu tempo, organize os seus estudos. Este sempre será o seu melhor investimento. Não esqueça, interaja lá na aula. Depois que você assistiu, vai lá na aula e fala: ó, professor, eu já assisti a aula, tudo ok. Me responde lá no grupo do WhatsApp, depois, assim que você terminar de assistir a nossa aula, se você já trabalhou com o processo de termoformagem, se já, em qual empresa, como foi, se você já viu algum tipo de processo. Vamos trocar esse lado profissional aí, vamos trocar esses cases aí para a gente conseguir puxar mais na nossa próxima aula, tá bom? Vejo vocês até nela e fico aguardando a sua interação, pessoal. Até mais!